Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do Biplane Conversa Afinada. Como vocês já sabem, a Conversa Afinada é um podcast que visa trazer informação, cultura, entretenimento para você que gosta de qualidade, então é de cultura para você que gosta de boa informação na web. Então nos acompanhe. Nós temos sempre um convidado interessante para que você consiga traçar diversas opiniões sobre diversos assuntos. Hoje nós estamos aqui na nossa bancada com uma pessoa muito conhecida em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, poderia dizer assim dessa forma, que é empresário, poeta, tem diversas canções, é uma pessoa multilinguagem. Nilson Natal, bem-vindo ao Conversa Afinada, ao Biplan. É um prazer ter você aqui, meu amigo antigo. Tudo Ô, bom? Ricardinho, eu já falei para você que é mais que um prazer, é quase um orgasmo, né, quando eu estou com você. Olha, rapaz, cuidado. Mas Sim. muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado e honrado, certo? Por estar aqui com vocês essa noite, no Biplane Conversa Conversa afinada. Afinada, certo? Eu resolvi te convidar para vir para cá porque a Hum, gente tem muita parceria em várias coisas, né? Poesia, música. E você é um cara da mídia também, apesar de você ser um empresário, mas você sempre trabalhou com o público. exato. Você mesmo vai falar aí como é que começou sua trajetória, né, com o público em si, que não tem muito a ver com cultura, mas que na sequência veio desembocar. Eu mesmo te conheci durante um concurso de poesias na escola Isso, normal de exatamente. 1982. Então, poxa vida, não é? Ninguém sabe, quem vê assim não acha que a gente tem essa É, idade toda. Mas me diga uma coisa, Nilson, você é de onde? Você nasceu aqui na Bahia? Você cresceu aonde? Como é que você descobriu essa verve sua para lidar com as pessoas? Rapaz, a minha história, assim, eu Rica. só consegui entender de onde eu era mesmo quando eu fazia o segundo ano em um colégio público aqui de Vitória da Conquista, porque até então eu achava que eu era do Paraná. Né? Sim, sim. E assim, meus pais são de Anagé, né, de Anagé, e com aquelas secas, né, que dos anos 60, 61, né, 62 mais ou menos, então ele pegou a sua família e levou para o Paraná, e lá eu nasci. Eu nasci no Paraná e fiquei lá por 4 anos, mais ou menos, quatro anos e meio, e aí eles retornaram para cá, para Vitória da Conquista. E você já veio nesse retorno. Então, e, assim, para eles eu era o paranaensinho, tal, os olhos claros, cabelos louros. E quando fui no desfile de 7 de setembro, no colégio já estava com aproximadamente, eu já estava com 8 anos mais ou menos, ia ter o desfile de 7 de setembro. E aí a diretora chegou na sala e perguntou aos alunos eh, quem era de estado diferente, que nasceu em estado diferente, para carregar a bandeira do seu estado no 7 de setembro, desfile de Sim, 7 de setembro. Eu sim. sou do Paraná, tenho um colega que era do São Paulo, né? Outro do Espírito Santo, tal, tal, e deu o nome. E aí, beleza. Quando fui pegar a bandeira, certo? Vou lá para desfilar, para ensaiar para o desfile, eu falei, você é de onde, meu filho? Eu falei assim, sou do Paraná. Como é seu nome? Nilson Natal. Aí ele olhou assim e falou assim, você é de Paraná, não, você é de Anagé. O velho Joaquim deixou para Pô, registrar aqui. meu pai me registrou em Anagé, Que bom, que bom. né? Mas bacana, eu gosto de Muito Anagé, bom. né? E depois falei, não quero ser de Anagé, meu pai, mas assim, passou o tempo e eu tenho muito orgulho de ser anagense, Que muito orgulho bom. Anagé mesmo. é uma cidade de grandes. Assim, Anagé, de um povo vários sofrido, mas um povo expoentes. E batalhador, vários um povo expoentes. Nós trabalhador. tivemos filhos de Anagé, Elkson Soares, grande orador, advogado É, renomado, deputado federal, que foi quem trouxe a redenção para a região. Para quem não sabe, doutor Elkson exatamente, Soares é dono do exatamente. projeto da barragem do Rio Gavião, Exatamente, que foi ele que tirou trouxe. essa mesma região do Rio Gavião da seca extrema. Verdade, Mas verdade. vamos continuar nesse assunto aí, que está muito bacana essa questão aí. Tá. Sim. E aí, para você se conformar que você não era tchê, que Levou você tempo, era. levou tempo. Aí botaram um apelido lá, Catingueiro do Pé Rachado, certo? E eu convivi com esse Catingueiro do Pé Rachado até os 12 anos, mais ou Sim. menos, que eu mudei de colégio e fui para outro colégio. E, assim, com o tempo, onde eu descobri que eu tinha essa veia poética, porque
Eu gostava muito de ver as estrelas, de ver os carneirinhos que ficavam no céu à noite, né? E eu via as minhas fazendas lá no céu, nas minhas casas, né? E todo dia, naquele mesmo horário, eu só olhava e falava, não, aquela fazenda é minha, meus bois, meus carneirinhos e tal. E foi aí que despertou, eu acredito, né, essa veia poética que você conheceu nos anos 80, no Fim dos colégio anos, normal, fim dos anos 70, início dos anos 80, né? no festival, que tinha muitos festivais Sim, intercolegial, você lembra? era muito bacana. Intercolegial, onde você interpretou aquela canção, Foi. Uma e das canções vencedoras, primeiro lugar, aliás, exato, é. aquela Liberdade de Odilon Júnior, Paulo Já, Macedo, liberdade é uma coisa coisa boa. boa, é. Bons tempos, Então, Nilson. bons tempos, E isso é muito aí, bacana. veja bem, essa trajetória sua, você é uma pessoa que se comunica muito bem, e você começou em vendas, você é uma pessoa ligada a lidar ao público, né? Fala um pouquinho dessa trajetória sua. Você Tá, foi vendedor, você foi na representante? verdade, quando eu era muito esperto quando menino, né? Sim, sim, Quando menino, percebe-se. e meus 12, 13 anos, 12 anos, eu fazia assim, fazia algumas biscates na feira e entregava e estudava até meio-dia. E quando eu saí do colégio meio-dia correndo, tinha uma vizinha que fazia marmita e entregava lá no banco Bamerindos e no banco ali no Cobal, que era o banco do Bradesco antigamente, que eu chegava e entregava essas marmitas. Saía correndo e entregava as marmitas para os banqueiros, os bancários. E aí, chegando lá no banco, eles mandavam fazer outras coisas. Sim. Compra um cigarro para mim, compra um chocolate, tal, 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 e eles gostavam, me colocavam lá dentro, me tratavam muito bem, né, como fosse um mascotezinho. E eu tinha 13 anos incompleto, né. E aí surgiu a Mesbla DME, Divisão Que de legal. Máquinas e Equipamentos. Ah, Surgiu aqui em Conquista, né, e que era filial de Salvador, da Frederico Pontes, me lembro como hoje, Frederico Pontes 104. Então, estava precisando de um garoto de office boy para trabalhar. uhum. E eu nunca tinha usado uma calça na minha vida. Sim. Aí o rapaz que eu entregava a marmita era namorado da secretária da Mesbla. E que perguntou a ele se eu se conhecia um garoto assim. Eu conheço um garotinho que é novinho e tal, mas é muito esperto. Se você quiser, eu te apresento, mande ele aqui. Aí eu não tinha 13 anos ainda. Eu tive lá, aí fiz uma continha de somar, outra diminuir e tal. E ela me contratou, falou assim: você vai trabalhar com a gente aqui. Bons tempos, né, que Bons tempos, o né. jovem podia Aí meu pai me exercer. comprou uma bicicleta, comprou uma calça lá naquela barraca da feira ali, né, Sim, sim. uma calça estampada, e eu fui trabalhar. Tinha um medo de perder meu emprego, rapaz. E eu ganhava bem, ganhava um salário mais um pouquinho, né? Porque naquela época e era carteira registrada, por isso que eu aposentei mais cedo, aos 54 anos eu me aposentei, devido ao tempo de trabalho, né? Contribuição. De contribuição, e de lá para cá eu nunca deixei de trabalhar. Pois Saindo lá da ME, eu fui trabalhar no mesmo ramo, na Movesa, porque a Mesbla saiu daqui de Conquista e tal, e fui trabalhar na Movesa, que passou a ser representante dos tratores Massey Ferguson. E de lá eu coloquei o meu negócio, que estou até hoje, graças a Deus. maravilha. Nilson, e isso tudo aí levou você a muita experiência, né? Uhum, eu vou Tanto sim. que você já escrevia poesias, É, você já se apresentava em festivais, ganhando concursos. é. Me fala aí dessa questão com a poesia, como é que é essa é um relacionamento, a poesia, a musa é como se fosse um ser, não é uma coisa humana, mas você coloca toda a tua imaginação naquilo. Aquilo pode ser É, um na castelo, pode ser uma mulher, pode ser exato, um exato. acontecimento. A gente cria uma relação entre o personagem, né? Entre o personagem, entre a inspiradora, a musa inspiradora, entre também as memórias afetivas, né? Porque eu escrevo muito sobre observações e sobre minha memória afetiva. Assim, talvez o meu trabalho, né, praticamente quase todo, são em cima de memórias, certo? Memórias e assim
de observações, entendeu? De observações. Então, tanto que recentemente é, eu, eu cheguei em casa eu minha mulher não estava lá, ela tinha saído, tinha ido numa reunião, mas deixou na mesa, assim, uma mesa bem farta, né, uma mesa com bolo, com, assim, biscoito, suco, café, tal, leite, tal, tal, tal. E eu cheguei e sentei naquela mesa. Quando eu sentei, aí as minhas memórias foram até naquela época que lá em casa era muito complicado, né, assim. Sim, Então, eu fiz uma poesia em cima disso, mas não em cima das coisas, assim, não, assim, na visão que eu tive, que eu tinha de minha mãe, na expressão facial, que quando ela fazia as coisas, certo? Fazia as coisas para nos servir. E se a gente só compreende essas coisas depois que a gente tá velho, já está mais adulto, que compreende o esforço que a mãe faz para manter a gente, manter os filhos saudável, independentemente do que tem ou do que faz, mas assim, às vezes ela passa necessidade, mas elas dão, né? Elas passam para a gente o melhor, né? Então, mãe, né? É uma coisa e- absurda. O auxílio é, de Deus. então, assim, quando eu cheguei e vi aquela mesa farta, eu eu escrevi, né? Sentado sozinho na sala do jantar, espalhadas farturas em cada canto da mesa, remeti-me ao tempo que eu era apenas uma criança e veio-me na lembrança a chama de uma lamparina acesa. Em volta do fogão a lenha, a história nos contavam, 2 bancos de madeira aconchegavam os 7 irmãos, farinha, água, sal e tocinho na panela, com barriga nas costelas, tudo esperava o pirão. Cortadinho de cebola verde, tirada do próprio quintal, enquanto eu fazia o corante da semente de urucum, sem preconceito algum, o prato feito nos servia e um pedaço de torresmo presenteava a cada um. Só agora compreendo por que seu prato não fazia. E nas bordas da panela o seu dedo deslizava. Não sei quantas vezes, sem se alimentar, dormia, mas sempre no jantar comia apenas o que lhe sobrava. Até hoje não entendo, mamãe, o segredo da tua magia. Talvez esteja escondida a cada repicado sinos. Como pode um coração de tamanha grandeza caber no peito com tanta leveza, num corpo tão franzino? Que coisa linda. Aí são Parabéns. de memórias, né, afetivas das Pode quais eu aplaudir, viu, vivi, gente? Não precisa- Por certo? favor. As quais eu vivi, que me traz essas recordações e que me faz o poeta que sou, entendeu? A poesia realmente é uma fantástica, porque uma coisa interessante, enquanto você declamava a poesia, eu estive nesta cozinha, no fundo da casa, vi as paredes como se fosse. Eu fui para uma casa do interior, É, não é? De um sertão, de um lugar de clima seco, a mesa de madeira, eu vi as pessoas sentadas, a poesia remete a gente, é faz isso. a gente viajar. E traz uma lembrança que, apesar de ser sua, você compartilha tão maravilhosamente com todo mundo. Bacana. Você Obrigado. tem muita parceria aqui em Conquista, né? Tem música em rádio, tem Tenho, gravação. tenho com Fala um pouco da você. música, fala um pouquinho da música na sua Mas vida. a música, assim, eu adoro Hum, música, certo? Eu não consegui aprender a tocar violão. Eh, não consegui, porque toda vez que eu vou aprender, me acalma tanto que eu cochilo no violão, certo? Não consigo entender as letras, as notas, né? As cordas nas minhas mãos são débeis e duras, então eu não consigo. E aí, resultado, a poesia, apesar de ser muito bonita e de ser necessária, ela é restrita, certo, ao público. Dificilmente você, ainda mais nos tempos de hoje, você ver alguém ou um bar que te dê a oportunidade de você declamar. Porque quando se declama, o poeta, ao declamar um poema,
as pessoas têm que realmente estar prestando atenção. O silêncio tem que ser total. É diferentemente da música que está tocando e que você está prestando atenção, mas você está conversando. Toda vez que você está conversando, bebendo, comendo, mas o cara dá um toque no violão, você, porra, que música bacana, que música linda. Você está conversando, mas está curtindo a música. A poesia não é diferente. A poesia você tem que parar, olhar, certo? Prestar atenção. E é difícil, a gente não consegue mais. Aí eu enveredei por esse lado da música, justamente para mostrar mais o meu trabalho, certo? E começou com Jânio Arapiranga, né? Eu ofereci a ele, né, algumas letras para que ele pudesse, assim, para que ele pudesse fazer. Mas eu já tinha algumas músicas que eu fazia na rua com os primos meus, gospel. Eu já fazia muitas músicas gospel para os amigos que eram cristãos que pediam para eu fazia para eles, inclusive até as melodias tal. Já fazia esse trabalho antes, mas para mostrar para o público, mostrar para as pessoas que eu gostaria que ouvisse, né? Então, só a música poderia fazer isso. Aí eu enveredei para o lado da música. Depois que eu fiz a primeira música, eu comecei a fazer várias músicas, né? Tive vários parceiros, e você é um Eu deles, tenho você o tem prazer. várias músicas, né? Com sua voz maravilhosa, o seu jeito único de você tocar e Bondade sua. cantar. Você lembra que você pegou aquela música, eu nunca tinha ouvido a música de Uhum. Roberto Carlos, chamava Mais Uma Mais uma Vez, vez. e quando você tocou da sua forma, eu falei, mas que música bonita. Acho que essa música, fala de Roberto Carlos, você não conhece, mais uma vez? Eu falei, não, dessa forma aí não conheço. Aí eu comecei a prestar atenção e ouvir várias vezes a música. E assim, tem vários parceiros, Júnior Arapiranga, o próprio Danny Fly, o Capo de Fusca, o maluco João Bar, Roberto Bar, né? Ah, Roberto O Bar. Roberto Roberto Bar, Bar, né? maravilhoso, né? Tem um CD com ele Maluco também. Beleza. Sim, Se eu puder e trazê-lo aqui, eu vou trazer, porque o Roberto ele tem essa questão da música elomariana, que não é elomariana, que é a cantiga de amigo da é, Idade Média na Europa. Os amigos iam para as batalhas e voltavam, né? é, Voltavam das batalhas e durante a noite eles se reuniam em volta da fogueira, desculpe, Elomar Figueira, né? E aí eles cantavam. Eu conheci, inclusive, um cantor que não é contemporâneo, ele é anterior a Elomar, que ele canta, né? Cantava na Itália esse tipo de música. Dorme sepulto num campo de grano. Então são músicas que remetem à Idade Média. E que o Elomar conseguiu traduzir essa realidade do Nordeste, principalmente do homem da seca, da caatinga, é verdade. para uma música É verdade. de feudal da Idade Média. Ficou uma coisa muito bacana. Você curte esse tipo de Ah, estilos? curto demais, eu adoro. É, E tanto que quando eu faço, eu estou fazendo algumas músicas também, aproveitei a inteligência artificial, né? agora O tá IA, no e eu que há, tenho né? feito algumas músicas assim, do jeito que eu quero, para me ouvir, né? Tanto assim, eu tenho um negócio em mim, você até comentou uma certa época que eu desprezava, certo? Eu desprezo o, o meu dom, certo? A minha maneira de fazer poesia, que eu não dava muita importância ao que eu fazia, certo? E realmente eu não dou muita importância. Assim, eu não faço eu vou fazer para as pessoas ouvirem, né? Não, eu faço para me ouvir, cara, interessante. Eu tenho um poema, e esse poema eu leio várias vezes para mim. Certo? Eu leio, tal. Não importa o que as pessoas gostam ou não. Eu gosto de gostar das coisas que eu faço. Música, por exemplo, eu tenho feito música para me ouvir sempre. Eu coloco no carro e fico olhando e fico ouvindo, certo? E fico imaginando, assim, É mesmo porque a nossa geração é a geração que nós enfrentamos dificuldades tamanhas para gravar uma canção no acetato, e hoje nós temos a coisa da virtualidade, né? Você hoje não grava mais. A coisa é tão virtual que não tem mais um elemento que a música fique presa ali dentro. Ela é, está na nuvem. é Você verdade. grava no celular, a inteligência artificial ela vai ali, instrumenta aquilo, manda para você uma ideia gravada no seu celular e aquilo está na nuvem.
você aciona ela de onde você estiver com o aparelho É, digital, ela não necessariamente está em todos os lugares, não está em lugar nenhum. É uma exatamente. coisa muito interessante. Eu tenho ouvido essas coisas. Como é que está sendo essa experiência aí com a questão da inteligência artificial? Eu vi Assim, é, muitas músicas e boas eu, músicas. assim, às vezes eu faço para chegar onde eu quero chegar, eu faço 80, 100 vezes uma só música, né, para me colocar onde eu quero ir. Eu tenho tô tendo assim um pouco de intimidade, né, com essa maneira de Mas é a fazer. base do conhecimento científico, acerto e erro. É. É o causal. Você tenta, errou, tenta de novo até Tento de você novo, acertar. eu tento de novo, eu quero, assim, eu quero Isso é dessa importante. forma, então Muito importante. eu coloco as palavras que eu quero, diminuo, tiro, tal, o ritmo que eu quero, né, o instrumento que eu quero, tal, para chegar logo que eu não sei cantar, não tenho, eu sou subtonado, certo? Eu sou de toda forma que você puder imaginar que alguém que não sabe cantar nem no banheiro sou eu, É mesmo. né? Mas assim, eu tenho muita criação de melodias que quando eu vou colocar para fora eu não acerto, mas está aqui na minha cabeça. Aí, A inteligência artificial está fazendo isso por você. exatamente, Está entendeu? colocando, vamos dizer assim, materializando aquilo que está E na sua que está na criatividade. minha E criatividade, essa entendeu? experiência, É. Então está sendo muito bacana, mas assim, é apenas um registro, certo? Ela é apenas um registro, porque eu estou guardando para que eu, quando aprender a tocar e a cantar, eu cantar as minhas músicas. ou então você eleger, né, alguém que possa interpretá-las, eu acho que vale a pena, É, porque o vale a trabalho pena, é é de bom gosto, eu verdade, é gosto muito. verdade. Vamos ver mais uma poesia? Eu queria ouvir mais. Você trouxe algumas coisas, eu queria ver. Se Tá, dá para a gente você vai no decorrer declamar, do tema, assim, declamar mais um poema para gente aí. assim, a gente vai declamar os poemas, assim, como eu falei com você, que eu faço tudo em cima de observação, e eu tenho, assim, na vida, eu tive um objetivo na vida, certo objetivo na vida, e depois eu descobri que o meu objetivo era ter objetivos. Cara, né, assim, qual é o meu objetivo? Eu falo, o meu objetivo é ter mais objetivos, porque a gente consegue chegar no objetivo, né? Você falou que ama amar suas músicas, eu falei, pô, legal. É, Eu já ouvi isso em algum lugar. Amo amar você, amo amar você. é. E um certo dia, viu, negão? Assim, você falando de uma poesia, eu falei como eu sempre escrevo de observações. Sim. Eu, eu sempre tive vontade de ter um carro conversível, Hum, certo? Um carro conversível. E falava, pô, eu vou comprar um carro conversível, né? Vou construir uma casa boa, tal. E, e eu consegui comprar um carro conversível já, há alguns anos atrás. E esse carro conversível me deixava, assim, eu me sentia como se fosse um presente para mim. realizado. Não Aquele cheguei desejo realizado. realizado, sério, assim, não, pô, é um Era um presente. Peugeot Cabriolé, se eu não me engano. Exatamente. Eu falei, poxa, eu queria comprar e eu vou me dar esse presente. E Sim, consegui sim. comprar. E um certo dia eu cheguei em casa com esse carro e parei na minha casa lá tal. E eu tinha agradecido a Deus, né, por, por ter conseguido, pela casa, tal, assim. E mas eu estava com uma unha encravada, uma unha do pé encravada, cara, certo? Estava doendo demais, certo? Aí eu parei e ela estava inflamada, essa unha, estava inflamada. E alguém me chamou para ir no Texa, certo? No Texa. Assim, eu tinha tomado um anti-inflamatório para, né, para ir, eu falei: "Pra E no amanhã eu vou". estado do Texas, nos Estados Unidos, ou era Não, uma casa noturna no bar Texa. no Texas? Ok, não era tão Ah, longe assim, pô, não, não era longe não. dava para você ir com a unha Tá, encravada. mas eu, assim, falei: "Poxa, eu não suportei, meu pé estava doendo demais", e eu falei: "Rapaz, a vontade que tira de arrancar aquela unha", certo, começou a me dar aflição, tal, até arrepios. E aí pensei, parei, falei: "Camarada, para você ver como são as coisas, nada, nada na vida adianta, cara. Nada importa se você não estiver bem, Verdade, certo? Você pode ter tudo na vida, é verdade. né? Você pode ter mulheres bonitas, você pode ter dinheiro no bolso, você pode ter carros bonitos, você pode ter casas bonitas com piscinas e fazendas Os extraordinárias, conversíveis. carros conversíveis,
Mas se você tiver qualquer problema de Se a saúde, danada da unha inflamar na hora uma errada, danadinha da unha para mal, estraga tudo, você quer tirar estraga aquilo, jogar tudo. fora e você tem que você faz qualquer coisa para que você fique bem, É verdade. certo? E você não suportava nem olhar para o carro e nem ouvir as músicas que estavam passando, Nossa, quem certo? suporta dor? E assim, aí eu pensei falei: "Poxa, a pirâmide da vida, cara, assim, como é a vida, as coisas mais simples, as necessidades básicas da vida, certo? É assim, nada se compara às necessidades básicas da vida. Nada, certo? Você pode olhar o mundo inteiro, ter o mundo inteiro nos seus pés, mas se uma uma necessidade sua que não funciona bem, certo? Você daria tudo que você tem, o mundo inteiro para que você pudesse, Muitas vezes uma né? companhia, É, alguém que passou, que você fala: é, "Pô, velho, eu tô aqui em Acapulco, mas fulano, poxa, que pariu. eu vou me embora". É. Aí, rapaz, eu percebi É, que o importante é você estar bem, certo? É você poder ir e vir, é você estar com saúde, é você poder valorizar as usufruir pequenas coisas, porque elas nos muitas acompanham o pequenas tempo todo, coisas, né? não é verdade? E aí eu escrevi O Resto é o Resto, Um né? poema, É, oba! o resto é o resto, baseado no que eu vivi e no que eu observei, no que realmente é a vida, né? Baseado na pirâmide da vida, que você sabe o que é a pirâmide da Sim, vida, sim. Pois né? não, sim, não. Então, a maior riqueza da vida são as necessidades básicas. Já é o poema. Começa de novo, por É, favor. o poema chama O Resto é o Resto. O resto Um é o poema, resto. o resto é só o resto. A maior riqueza da vida são as necessidades básicas. É se alimentar quando fome sentir, beber água e saboreá-la, e quando o sono chegar, deitar e dormir. Abrir os olhos ao acordar, encher os pulmões de ar ao respirar, é ter braços para abraçar, ouvidos para ouvir, o olfato, o tato e o paladar. Ter as pernas para poder ir e vir e uma mente sã para discernir que tudo mais são vaidades banais e que a maior riqueza que existe é o básico na pirâmide da vida. O resto é só o resto e nada mais. Muito bem, muito bem. Coisas simples, entendeu? Mas Excelente, excelente poesia. E eu gostaria muito, assim, de que isso aqui ficasse marcado. Eu nunca vi você ser entrevistado em TV, nunca vi nenhuma filmagem sua, é, você falando. é, Por isso que eu corri e lhe chamei logo, porque, ô é, Nilson, é aquilo que você acabou de dizer. Há pouco tempo eu perdi o meu velho pai, que foi um grande homem que amigo. purgou muito pela cultura, pela arte e tal, e não existe quase nada filmado, gravado. Ele passou pela vida fazendo coisas para as pessoas e por ele mesmo em relação a deixar registros, quase nenhum. Por isso que o Bipleno Conversa Afinada ele tem uma finalidade que é registrar as pessoas. Você é um cara jovem, eu sou jovem, o Lucas é jovem, Obrigado pela Dona jovem. Sandra é uma mulher jovem, mas segundo tudo isso pode passar. É, E aí, meu passa. amigo, o resto é o resto. É, A gente tem que viver esse agora. é A gente verdade. precisa, agora, nesse momento, colaborar com a existência, com a vida, com as nossas orações, precisando alguém de uma ajuda que seja material ou não, às vezes uma conversa. É Né? verdade. É essa a finalidade. Você é uma pessoa que você dá muita mão às pessoas. Eu É, gosto dessa coisa sua. Então, é. por isso que eu estou registrando. Vamos falar mais sobre arte e cultura. Na sua família tem mais alguém que mexe com esse tipo de coisa, Nilson? De cultura e de arte? Na minha família, é, assim, em um modo geral, do sangue, existem muitas pessoas que, né, que tocam viola, né, que toca baixo, que participa de bandas, assim, mas muito amistosamente, né? É, a família dos meus pais, Só para tocar instrumento, a sanfona? não, nada, cara. Meu pai Não, né? só tocava palmatória no Ah, Suíço. Minha mão foi, calejou. tocava gado, tocava gado. E gado, nunca teve gado para tocar, não. É porque o pessoal geralmente o pessoal da zona rural tem uma criação, né? É, Mas mas. deixa eu te falar, Ah, Nilson Natal, é,
pai, esposo, como é? Você tem uma família grande, você tem filhos, tem neto, como é que é isso? Tem uma família Não precisa linda. entrar muito na intimidade, não, mas eu quero saber, as pessoas querem É, saber. eu tenho uma família linda, cara. Assim, eu tenho duas filhas, né? Duas filhas, e uma dessas filhas me deu dois netos. É, as duas São são, médicos, se eu não me engano, as meninas são médicas, né? São profissionais da área de saúde. da saúde, e uma é oftalmologista, Pois não, que trabalha aqui em Vitória da Conquista, e outra é neurologista, que mora em moram aqui em São Conquista, Paulo. Ela mas mora em São Paulo, neurologista. neurologista. Ela é especialista em dores crônicas, né? Que me deu dois netinhos, a coisa mais linda do mundo, parecido com a avô, rapaz. Você parece demais. Com certeza. Os avós, geralmente os netos puxam muito os avós, É, né? Ele ainda saiu aqui no início do aí, Natal né, melhorado, né? quando eles nasceram, o mais velho, nasceu com a cabecinha assim, redondinha, meio chata e tal, assim, meio chata, mas com o rosto redondo, As orelhinhas. as orelhinhas e tal. E aí o rapaz, todo mundo fala, parece com o avô demais, parece com o avô. Eu E achei, realmente parecia achei também. demais com o avô. E aí eu chamei, reuni a família, né? E falei assim, chamei, olha, é o seguinte, não se preocupe. Esse menino parece muito comigo, mas todo menino, quando nasce, é assim feio mesmo, depois fica bonito. Não, não se preocupe não, porque a partir de agora, com a harmonização facial, não é nada grave. Ah, mas que ele melhorou, Pode tá ser. bonitinho, tá melhorando. Não, vamos falar que sua filha é uma menina bonita, sua esposa é uma senhora É, são bonita. Eu bonitas conheço da demais. juventude. Nilson Natal, Fala, meu mensagem irmão. de vida. Qual é a tua mensagem de vida? O que é que você gostaria que ficasse? Um dia todo mundo vai passar, né? Não tem isso, é uma coisa inexorável. Qual é a tua mensagem de vida, Olha, eu vou Nilson? dizer uma coisa O para que é que você você. gostaria de ser lembrado? Tá, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Pois não. Eu digo que, assim, sobre a vida eterna, por exemplo. Eu não acredito, embora eu acredite muito em Deus, acredito no cristianismo, mas assim, eu tenho em mim que a vida eterna é o fruto que você deixa, é o sangue que os meus filhos carregam. Sempre pensei É sobre a isso. sua genealogia, no caso. Exatamente. Então, o homem que não tem filhos, certo, que não tem uma cria, ele morre ali, ele vira cinza. Certo, ele vira cinza. E eu sempre pensei nisso, olha, eu tenho que ter filhos, né, para que os filhos tenham outros filhos e netos e vai levando. Aí eu vou viver eternamente através do sangue que meus filhos passaram para os meus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Eh, então, eu não quero ser lembrado, não quero deixar nada, porque eu tô tão, assim, satisfeito, como se eu tivesse cumprido com o meu objetivo na vida, assim, como assim você pode perguntar? Quando eu trabalhava na empresa, antes de colocar a minha firma, minha menina corria de um canto para outro, a mais velha, a Natália, e pulava no meu colo, certo? Pulava. E assim, eu era empregado. E como eu não tinha nenhuma, não tinha feito nenhuma faculdade, nenhum título de, da universidade, nunca tive essa oportunidade. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para alimentar essa menina, os meus filhos e educá-los, se caso eu perca esse emprego? Nada eu sabia fazer, porque eu tinha feito o segundo grau, terminei o segundo grau, e nunca tive coragem assim, não é que coragem, é porque eu optei pelo trabalho, né, ou para o trabalho, e assim, e as coisas naquela época eram mais difíceis, você sabe que quando você terminava o segundo grau, Primeiro é, que não tinha cursos universitários no interior, né? exato, não tinha, só tinha em Salvador a universidade lá, Bahia, né, que era, Sim. e a outra, que era particular, que a pessoa fala, era PP, pagou, passou, né, e era muito difícil. Então tinha muitos técnicos aqui, técnicos de, Sim. né, enfermagem, técnicos contadores, tal, Contabilidade. de contabilidade. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Tudo bem, aí eu abri essa empresa, trabalhando na empresa, abri, fiquei um tempo comprando material, e quando o Michael, aquele locutor
McDonald's, McDonald, meu aí o amigo, saudoso querido McDonald, amigo. pediu para me entrevistar. Ele viu o nome lá, Natal Tratores, e ele achou da, que era de Natal, né? Da, Que a da, empresa da, era de Natal. Como o terreno lá era grande, o cara me cedeu o terreno, sim, que era o terreno baldio, ele me cedeu durante 2 anos para que eu arrumasse e montasse a minha empresa. E aí o Kleber Guzmão foi me visitar, ele, Kleber Guzmão. Ele mandou o Kleber Guzmão me visitar. E o Kleber perguntou, né, qual era o meu objetivo. Eu falei, o meu objetivo é educar os meus filhos, né, e fazer a minha feira. Esse é o meu objetivo. Era o que eu sonhava. E passou um tempo, eu, quando as meninas se formaram, eu me senti realizado e também já tinha aposentado, já fazia minha feira, né, no caso precisasse. Então eu me senti tão alento, tão assim satisfeito que eu já poderia morrer, certo? Que eu morreria satisfeito, entendi. certo? Naquela época. Para mim estava tudo bacana, porque eu tinha deixado já a minha família já encaminhada, né, para sobreviver sozinha, né, e galgar os seus objetivos, né? É, e nesse momento, nessa época, eu fiz um poema sobre Sim, essa sim, à felicidade, vontade. o que eu queria, né? E escrevi, né? Aqui jaz um homem feliz, né? Jaz, você já sabe que né? Sobre o túmulo que já morreu, tal, Revertere ad né? locutum. Exatamente. Então eu escrevi esse poema. Quando a terra úmida cobre minha face fria e aos olhos de todos os meus estiverem cerrados, redimirei da culpa que carreguei um dia e serei liberto de todos os meus pecados. Já esquecida a passagem desse mundo, sobre o túmulo exposto à figura paterna, escreverão, talvez com sentimentos profundos, vagas palavras, saudades eternas. E assim terei percorrido meu caminho, grato à vida que com amor me quis, pedirei que escreva no meu eterno ninho, aqui jaz um homem feliz. Então você simplesmente agora acabou de me responder. Você gostaria de ser lembrado como um homem feliz. É isso aí, E com viu? esse poema, Natal, eu quero agradecer a sua participação. Você realmente é uma pessoa que vale a pena a gente entrevistar. Vai voltar outras vezes para a gente falar de outros projetos, porque o Conversa Afinada tem esse propósito. Além de registrar, nós precisamos passar para a nossa sociedade, para quem não conhece Vitória da Conquista, para o povo brasileiro de língua, os países de língua portuguesa, que existe vida fora da esgotosfera de determinados sites e determinados aplicativos de internet que são tão prejudiciais para a sociedade. E uma conversa dessa é uma conversa que a gente está tendo aqui afinada por quê? Porque está tudo muito bem afinadinho. Pode a nenenzinha de 3, 4 anos, a senhorinha de 90 anos, pode estar assistindo tranquilamente. Nós estamos falando de família, de coisas do bem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí, se despedisse. Certo. E eu te agradecer, né, pela sua Não, presença aqui. O eu que tempo passa agradeço. muito rápido. Passou. É que eu agradeço, nego. Eu agradeço pelo convite. Assim, mas eu sempre penso uma coisa e sempre me policio. Eu me policio, porque o mundo dá muitas voltas, você sabe. As voltas que o mundo. Tem um É, poema. tem um poema meu que chama As Voltas que o Mundo Dá. Baseado justamente sobre isso, sobre a minha visão sobre as pessoas. Desde pequeno eu vi as pessoas Você que tem ele aí? Você trouxe ele, não? eu tenho na mente, assim, Então você vai, certo, daqui a pouco você é, vai. e eu observando as pessoas que de bens e outras que não tinham, de repente os de bens nada mais tinham, os que não tinham, né, Galgam. pessoas saudáveis, bonitas, que deixaram de ser e outras que não e ficaram bonitas e tal. E aí, assim, em cima disso eu carrego muito esse medo, eu tenho muito esse medo desse troco que a vida dá. Então eu carrego comigo esse sentimento de fazer as coisas, certo? Sempre como se essa volta, né? Se essa volta fosse muito Tem um rápido, né? significado benéfico
por exemplo? Tem. E assim, como eu falei com você, as observações e o que você vai passando, os exemplos que você vai passando, aí você vai escolhendo o que é bom e o que é ruim. Eu passei em casa muitos problemas, assim, eu ouvi muitas coisas, então eu pegava tudo que eu não gostava, tudo que me deixava triste, certo? E nada de revoltas, mas eu transformava, eles falaram, isso não presta, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que mostrar e tem que ser melhor. Por exemplo, se tem um tempinho mais aí, eu, assim, Não, fica à vontade. o que me tornou um homem melhor na vida foi um gesto simples assim, que eu era garoto e estava lá em casa não tinha televisão e eu estava brincando na rua e estava passando o herói, passando na televisão às 6 horas, 5 horas da tarde, é Jerônimo, o Herói do Sertão, não sei se você lembra. Não é da minha época, não, mas eu Não. ouvi falar. E aí, rapaz, vem cá, eu corri para assistir essa novela, Jerônimo, assim, era uma novela meia nordestina, Preto e selvagem, branco tal, ainda, né? preto e branco, a televisão colorida, com aquelas faixas coloridas, né? Ah, aquele E, plástico na e frente. eu cheguei de calção, sem camisa, e sentei assim no chão. Minha prima estava sentada assim numa cadeira e fiquei vibrado olhando assim a televisão e ela ficou assim, aí assim, falou assim, você tá fedendo grude? Você sabe o que é grude, né? Não. O que é grude, ama? Grude é um cheiro de ferrugem quando fica você Ah, tem aquele cheiro tá. A de terra, ferrugem, né? é Sim, aquela terra, aquelas coisinhas sim, de tal, criança de mesmo. criança, tal, e correndo o tempo todo, e aquele sol. E aí, mas minha tia estava cozinhando uma tripa de boi, cara, na panela de pressão. Rapaz, e quando eu entrei lá, a tripinha de boi, Aquele cheiro fantástico. moço, E menino só vive com fome, enche a né? boca d'água quando eu Menino lembro. só vive com fome. Menino, E aí, resultado, eu falei, não, só vou sair daqui depois que minha tia me deu um pedaço de tripa dessa aí, certo? um Porque, chicletinho, e tal, porque lá em casa só era bolachão à noite, só tá comia ligado? bolachão, né? E aí, resultado, fiquei lá sentado e tal, e vai, esperando, e a tripa passava aqui, minha barriga roncava, bicho. De repente, minha prima pediu uma tripinha à minha tia, né? "Ah, eu quero, ela chegou, tá quente, aí abriu a panela, eu fiz assim, aquela fumaceira toda, cobriu a casa e pronto, foi aí que a barriguinha começou a gritar. Aí minha prima pegou a tripa e começou a jogar na mão, esfriar, né? Jogando, esfriando, Quente, tal, quente, tal, quente, 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 quente. quente. Aí botou na boca. Ela botou na boca e eu só olhando e ela mastigava, 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 tal. Como ela era pequena, tal, ela não conseguia engolir a tripa. Tô Aí ligado. ela jogou fora. Jovenzinho demais, né? Muito Jogou pequenininho. fora, pá, né? E aí jogou fora, eu falei, pronto, agora é minha vez de comer essa Ah, tripa. não acredito. Agora Sim, é minha vez aí. de comer essa tripa. Tchau, tia, benção, tia, Deus te abençoe e tal, tal. Aí eu Chegou do lado de saí, fora. não sei lá de fora. Aí quando eu saí, a casa dela tinha uma areazinha assim, e aquela janela com aquelas aqui de arame de ferro dobrada, assim, retorcida, né? Sim. Tal, eu cheguei, baixei assim na garagem, baixei, olhei, nada. Do outro lado tinha um cachorro. Você Um falou, cachorro, eu falei, poxa, o cachorro comeu minha. o cachorro atravessou. Rapaz, aí eu levantei, quando eu levantei ela estava Tá pendurado pendurada, na janela. pendurada. Rapaz, eu peguei, Melhor ainda. enche minha boca d'água com essa. Aí, Beleza. aí, rapaz, era tipo uns anéisinhos assim, um Sim, cadinho, sim. e eu saí comendo aqueles anéis, aquela tripinha, saí comendo assim, cara, saí comendo, comendo tal, lá em casa. Assim, e até eu sou apaixonada por essa tribo de boi justamente por isso. E eu cheguei e tal, comi. Isso me fez um homem tão melhor do que sou, porque na medida que eu fui crescendo, e eu fui tendo as minhas coisas, então eu não posso ver ninguém do meu lado, um menino principalmente, que esteja passando e que esteja com fome ou que pede alguma coisa que eu não possa, né, que eu não dou, que eu não dê, né? Então, se estiver comendo alguma coisa, se eu ver um menino, eu chamo para cá, vem cá, senta aqui, bora comer, né? Pega ali. Porque isso vem na minha mente, na minha Inclusive, memória, você certo, tem um cara? hábito, né, de se vestir de super-herói. É Seu de, nome é, Natal, você nasceu no dia de eu Natal? nasci de Natal, 24 de E Natal. aí ele se veste de Batman ou é de Superman e vem outro de Homem-Aranha e Em outro de Capitão dezembro, no meu, e desce aí pro sertão da Bahia distribuindo presente e brinquedo no dia do meu aniversário, no dia 25, dia é? 24. 24 de Porque dezembro. eu compreendo, Bom assim, número, viu? eu penso que no seu aniversário
Você não tem que ganhar presente nenhum no seu aniversário. A vida É já é um assim que eu presente, penso, né? certo? Porque você tem aniversário, você faz aniversário, quem tem que distribuir presente é você. Pois sim. Não é pelo mais um ano de vida, né? Então, por que receber presente? Aí é isso que aí eu com as crianças, no momento que eu não tive a oportunidade de ganhar, aí eu vou dar os presentes, né? Como se eu estivesse recebendo aqueles presentes na época que eu almejava tanto ter os presentes. E aí eu faço isso no meu aniversário porque eu sinto bem dar presente, né? Por mais um ano de vida. Mas é isso. Maravilhosa a história, eu amei a história da tripinha, né? Porque a gente sabe que as crianças, né? Eu também fui uma criança que fui criado assim muito longe da minha família e muita gente boa passou pela minha vida e me ajudou muito. Vamos para aquele poema, As Voltas que o Mundo Vamos, Dá, as para a gente voltas que o encerrar mundo dá. essa Vamos entrevista? sim, as Por voltas que o mundo favor. dá. Assim, eu carrego esse poema sempre comigo, porque a vida toda, porque eu sei as voltas que o mundo dá, eu Nós sei, sabemos. né? E nós sabemos a volta que o mundo dá. Vago em torno da vida e observo as voltas que o mundo dá. Arbustos feiosos de galhas caídas hoje são árvores pujantes a frondejar. Rios, que eram antes permanentes, a desfilar bravamente nos seus áureos dias de glória, se encontram fraco, doente e vivendo apenas de lembranças de suas histórias. No labirinto da vida, levo o meu assento para de vez em quando poder descansar. Procuro ser amigo e irmão do tempo, pois bem sei as voltas que o mundo dá. Ô, meu amigo, muito obrigado. Deus te Obrigado a abençoe. você, cara. Obrigado pela sua Amém. amizade. Pô, obrigado a Muito você, bom cara. você ter estado aqui. E é isso. Nós, com essa pessoa maravilhosa, que é o Nilson Natal, amigo de longa data, a gente encerra o episódio de hoje do Biplane Conversa Afinada. Semana que vem tem mais para você. Até lá. Abraço.